Então, eu gostaria de pedir autorização ao professor Marcelo Jordan e aos demais presentes aqui nessa sala virtual para autorização para o uso de imagem e gravação para efeitos de transmissão pelo YouTube. Está autorizado, tranquilo. Ok. Autorizado. Érica também. Autorizado. Autorizado. Então, boa tarde a todos e todas que estão participando do 10º Enfoco. Estamos agora iniciando a conferência de encerramento. Temos o prazer de contar com a colaboração do professor Marcelo Jordan, da Faculdade de Educação da USP. Obrigado, Marcelo, pela presença. E também gostaria de agradecer a toda a equipe de apoio, em especial aqui a professora Érica, o professor Tiago, que vão nos ajudar a compilar as questões, os colegas da comissão organizadora que estão lá no YouTube também, que vão acompanhar o chat do YouTube e também organizar as questões durante a apresentação, e a professora Alessandra Viveiro, que é a coordenadora do Grupo Formar, está aqui tanto representando o grupo quanto a comissão organizadora. O professor Marcelo Jordan, ele é graduado em Química, com mestrado e doutorado também em Química, e ambos versando sobre cálculos de funções de base e propriedades atômicas e moleculares, com aplicações em sistemas de interesse biológico. Realizou seu pós-doutorado na Faculdade de Educação e de Estudos da Linguagem da Open University do Reino Unido. É professor da Faculdade de Educação da USP desde 1995 e atua lá no ensino de graduação, tanto na licenciatura em Química e Ciências e na pós-graduação nos programas de Educação e de Ensino de Ciências. O professor Marcelo fez livre docência em 2006, com uma tese versando sobre estudos socioculturais na utilização de computadores na educação em ciências. E em 2017 ele tornou-se professor titular da USP. Realiza pesquisas na área de educação em ciências e tecnologias educativas. Desenvolve projetos de extensão e principalmente na formação de professores. E coordena o laboratório de pesquisas em ensino de química e tecnologias educativas, o LAPEC. Nesse laboratório, o LAPEC, ele coordena 3 linhas de pesquisa: ações mediadas e construção de significados na sala de aula de ciências, tecnologias da informação e comunicação na educação em ciências, e tecnologias da informação e comunicação na formação de professores. No trabalho de extensão universitária, o professor Marcelo atende às variadas demandas de formação continuada de professores e disponibiliza aplicativos computacionais e ambientes virtuais de aprendizagem para alunos e professores, os quais podem ser encontrados no laboratório digital do LAPEC. Com certeza o professor Marcelo vai indicar para vocês o caminho e o endereço, mas basta colocar LAPEC no Google e vocês acessam o laboratório. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a presença aqui do professor Marcelo, abrilhantando a nossa finalização do Enfoco, e passo a palavra para ele. Boa tarde, Jorge, boa tarde, colegas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite muito generoso e a assistência durante esses dias aí para preparar a palestra, tanto do Jorge como da Alessandra Viveiro. Para mim é um prazer estar aqui na Unicamp, né, universidade onde eu passei 12 anos na minha formação, como o Jorge acabou de mencionar. E uma pena, infelizmente, que a gente esteja nessa situação de isolamento social, né? Portanto, compartilhando aí de links de salas de videoconferência e não do calor, né, do contato pessoal, presencial, que os auditórios, né, e a Unicamp, a Faculdade de Educação em particular, tem auditórios bastante confortáveis,
nos brindam, né? Mas essa é a nossa realidade, né? E em função, inclusive, dela, né? E da excelente mesa que a gente assistiu há pouco, eu queria fazer, né, lembrar, né, que ontem completaram-se 5 anos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, né, devido à irresponsabilidade dolosa, já que esse termo tem sido trazido aí na mídia recentemente, né, da empresa Vale do Rio Doce, né, ou da sua subsidiária Samarco. Eu acho que os colegas deixaram bem claro, né, que esse tipo de desastre, ele não é natural, evidentemente, porque é uma barragem que foi construída pelo ser humano, e eu acho que, de certa forma, ele tem um vínculo muito grande com essas outras catástrofes não naturais também, como essa pandemia, né, provocada seguramente pelas condições de produção que o ser humano tem desenvolvido nos últimos anos e que não são sustentáveis e geram esse tipo de caos sanitário. E lembrar também que nós estamos na semana de eleição do Sindicato Nacional, o Antissindicato Nacional. Hoje é o último dia de votação, portanto, aqui eu convido os meus colegas da universidade, da Unicamp, da USP, enfim, outros professores que estejam aqui nos assistindo para votar, né, para fortalecer o nosso sindicato com participação, porque acredito que a partir de iniciativas coletivas, né, de instituições fortes como os sindicatos já foram, né, a gente vai poder, né, retomar as forças necessárias para buscar as mudanças que nós precisamos aí, que nós demandamos diante desse início, né, trágico de século XXI. Bom, eu, como título, né, vou aqui já iniciar a exposição da minha apresentação, né? Eu trouxe para vocês uma discussão que vai buscar se aproximar dos colegas Marcelo e Raquel que me antecederam, e ela diz respeito, essa aproximação, ela diz respeito à formação crítica do professor de ciências, né? Eu ouvi bastante nas falas que me antecederam aí na mesa, né? E esse termo, né, quer dizer, o conceito de crítica, ele foi bastante trabalhado aqui, né, trazido, e eu vou tentar aproximá-lo, então, da formação de professores de ciências através da divulgação científica. Bom, o roteiro aí, o sumário da apresentação, eu vou trazer um problema inicial, tentar contextualizar esse problema de uma forma mais aberta. Vou falar da divulgação científica como área de conhecimento. Depois eu vou falar um pouco da perspectiva sócio-histórico-cultural para a educação científica, aonde eu vou aproximar a questão, né, da crítica na formação de professores. E aí eu vou trazer um exemplo, né, de um trabalho que nós desenvolvemos na formação inicial, nesse caso, né, que é a polêmica da fosfetanolamina, enfim, que é a pílula do câncer, aí, que ficou famosa na mídia há um tempo atrás, e que nós desenvolvemos, então, um trabalho a envolver divulgação científica, formação de professores, teoria sócio-histórico-cultural, e o que a gente vem compreendendo como formação crítica, né, desses professores. Bom, eu trago aqui, sim, esse diálogo, que é um diálogo quase real, é, né, um fato que aconteceu, mas evidentemente que ele está adaptado aqui para as circunstâncias, né, que é um diálogo entre pai e filho, uma criança de 3 anos aí, e o seu pai, né. E o filho pergunta, então, para o pai quem que molha a grama de noite, né, porque quando eles estão passeando pela grama de manhã, ele percebe que a grama está molhada. E o pai
ao invés de responder, tem aquela estratégica socrática, né, de fazer a pergunta: quem você acha que fez isso, meu filho? E o menino diz que ele acha que é um gnomo. E o pai: bom, como que o gnomo faz isso, então? Ele usa um pincel e pinta a grama com água. E como é que você descobriu isso, João? Pergunta o pai para o filho. Eu vi na televisão. E você, sabe por quê? Eu acho que é por causa das gotinhas de água que ficam no ar e caem durante a noite. Bom, aqui a gente tem um confronto, né, flagrante entre a fonte de informação, que é a televisão, que tem, né, uma capacidade de produção de imagem, né, muito desenvolvida, né, e nesse sentido de atração, né, desse aluno, né, de sedução, perdão, dessa criança, né, e o pai, o relato oral, né, a fala nas palavras, né, do pai da criança. Então, o que existe ali é uma espécie de confronto entre essas duas visões, né, quem é a razão da grama molhada, o gnomo, as gotinhas d'água. E qual seria, ou qual é a possibilidade de convencer uma criança de que existem gotinhas de água que ficam no ar, sem fazê-las perceber o fenômeno, né? Sem fazê-las, então, emergir no caldo da cultura científica para compreender esse fenômeno, né? Bom, é aí que eu entro, evidentemente, com a divulgação científica, porque é o tema, né? E eu quero trazer de início esse trabalho, né, que entre os químicos é um trabalho bastante famoso, trabalho do Michael Faraday, que deu origem ao livro, né, História Química de uma Vela, que vocês veem aqui, e ele surge a partir de palestras que o Faraday ele ministrava na Royal Society nas noites de Natal, na véspera do Natal. E aqui a gente tem uma imagem, né, na forma de uma pintura, evidentemente, porque isso se passou no início do século XIX, e em que Faraday está diante de uma plateia de leigos, né, de pessoas comuns da sociedade que iam assistir às suas palestras bastante concorridas, né, onde ele aqui, né, a gente observa uma mesa onde ele desenvolvia experimentos e, né, dialogava, né, com o público, né, no termo que a gente conhece hoje, né, ou apresentava para o público questões relacionadas ao conhecimento científico. E a vela, em particular, foi, né, um assunto que mobilizou Faraday, né, e que levou, inclusive, a escrever um belo livro de divulgação científica. Para alguns, esse é considerado um dos marcos, né, do início da divulgação científica, né, esse trabalho de Faraday, tal qual a gente conhece hoje. Mas o que mais, além, né, de palestras, né, de um cientista podem se caracterizar como divulgação científica? A gente tem aqui alguns exemplos, né? Tem um outro texto muito interessante que As Memórias de uma Infância Química, do Oliver Sacks, que também é bastante conhecida entre os químicos, um romance autobiográfico, né? A gente tem 2001, né? Um filme conhecido também, famoso, do século XX, que tratava, então, da Odisseia do espaço, né? O que a conquista no espaço a partir de 2001, né? A gente tem aqui um editorial, né, de um jornal de grande circulação no país, que, inclusive, vem junto, né? Aqui é interessante que a gente vê que o editorial de ciência está junto, né, com saúde, né? São assuntos, né, que se relacionam. E um pouco mais recentemente, a gente tem blogs, né, os blogs de divulgação científica online, né, muitos, inclusive, em português, né, e que, inclusive, agora viraram canais de YouTube, muitos deles, né, e que eu não coloquei aqui os canais de YouTube, mas, enfim, estou associando a esses blogs, né. A gente tem essa revista fantástica, que é Ciência Hoje das Crianças, uma publicação da SBPC, que se iniciou em meados dos anos 80,
e que, inclusive, foi objeto aí de estudo, né, tem sido objeto de estudo do nosso grupo, né, e é uma publicação desenvolvida a várias mãos entre jornalistas, cientistas e professores também de ciências, né. A gente tem aqui uma foto, né, da entrada, né, do Cosmo Caixa, talvez não dê para ver aqui, né, o nome. Cosmo Caixa é um museu de divulgação científica que fica em Barcelona, que foi um dos museus mais bonitos que eu conheci, por isso essa foto está aí. Ele tem 2 andares no subsolo que mimetizam o clima de uma floresta tropical. Na época que eu estive lá, havia pirarucus gigantes, 3 pirarucus desses que a gente vê por aqui, né, na floresta, e com uma frequência, né, um espaço enorme, e um museu de grande interatividade, né, bastante moderno. Aqui embaixo eu represento Space Oddity, é uma canção de David Bowie, que foi lançada exatamente no ano que o ser humano pisou na Lua, né. Space Oddity é uma música que causa muita polêmica entre os físicos, porque fala do som do espaço, né. E, em tese, o espaço não deveria ter som, né, porque na ausência, né, de matéria, o som não se propaga. Mas David Bowie, aproveitando os incentivos da indústria cultural à época, né, lança uma música que explodiu, fez um sucesso enorme, né, exatamente porque naquele ano, né, aconteceu um evento significativo, né, para a humanidade, e evidentemente que a indústria cultural se aproveita disso para divulgar e vender os seus produtos, né. Aqui a gente tem outros espaços, né, vou começar, talvez assim, o Catavento, que é um centro de ciências aí que recentemente entrou em processo de revitalização, esperamos, né, e uma cena em particular aqui dentro dele, né, onde os estudantes entram lá num espaço interativo, né, para entrar numa bolha de sabão, né, e 2 tipos aí mais recentes, né, de espaço ou meios de divulgação científica, né, que é o café filosófico, aqui representado no quadro de cima, iniciativa de uma empresa de energia, né, inclusive aqui em Campinas, né, o café filosófico se ocorria aqui em Campinas, né, nessa empresa, e o barômetro, que é também no estilo do café, né, uma situação em que debatedores, e no caso do barômetro, ele tem uma característica de trazer uma pessoa da ciência e uma pessoa ligada a algum movimento social, alguma outra instituição de interesse, né, ou de relevância social, e eles conversam, né, sobre assuntos, né, atuais, né, que envolvem ciência e sociedade, né. Bom, poderia até trazer outros exemplos, mas eu quero, assim, forçar um pouco a situação para trazer esses cenários, né, mostrar esses cenários, são cenários mais próximos aí, né, da escola, e, portanto, da formação de professores, onde nós temos elementos da cultura científica que são, né, tratados de forma variada, seja a partir das exposições em quadros de giz, né, e seja em situações onde os estudantes ativamente, né, interagem com o conhecimento, né, seja em situações em que a gente vê aqui, né, resultado de trabalhos, né, ou de projetos que se desenvolvem na escola, né, são também comunicados, né, a uma audiência, né, e aqui essa situação exatamente de preparo, né, de uma feira dessas, né, em que os estudantes também ativamente participam, né, da construção, né, dessa situação de comunicação científica, digamos assim, né. Bom, com isso eu quero colocar que a divulgação científica é um campo de conhecimento que já vem se constituindo há um tempo, ela inclusive é uma área dentro do CNPq, né, ela ganhou grande impulso, a divulgação do CNPq,
no início desse século, né, nos governos do PT, que inclusive o professor Ildeu, que hoje é presidente da SPPC, esteve, né, dirigindo a secretaria, uma das secretarias relacionadas à divulgação científica do Ministério, e um trabalho muito importante foi desenvolvido a partir de então, né, aqui no Brasil. Mas isso já vem sendo feito há bastante tempo no exterior. Aqui eu vou trazer, então, a partir desse momento, algumas visões, né, ou concepções de divulgação científica a partir da perspectiva acadêmica, né, dos estudos que se desenvolvem em grupos de pesquisa. O Bueno desenvolveu uma tese famosa, né, na Escola de Comunicação e Artes, na ECA, em São Paulo, na USP, e ele propôs um modelo, que já era um modelo também bastante amadurecido à época dele, que traz uma visão hierárquica, né, que divide, né, a difusão científica, como ele chama, em duas esferas, de comunicação e divulgação científica. A esfera de comunicação, ela é intrapares, ela pode ser entre os pares, ou interpares, ou fora, né, desses pares, né, mas que envolve, né, sujeitos da ciência, né, que produzem o chamado conhecimento científico, e a divulgação científica, ela fica, então, restrita ao jornalismo científico e aos museus e centros de ciências, onde você vai ter outros profissionais, jornalistas, por exemplo, de comunicação social, inclusive também pessoas da ciência, né, desenvolvendo, então, essas formas de difusão científica, como chama o Bueno, né. Uma outra concepção, que é do professor Carlos Vogt, né, conhecido na Unicamp, né, por ter sido reitor e é atualmente também coordenador aí do LabJOR, né, ou uma das pessoas, né, evidentes do LabJOR, além de ter sido fundador. O Vogt, então, ele propõe um modelo chamado em espiral, um modelo da cultura científica, onde ele divide, né, a cultura científica em quadrantes, né, em 4 grandes setores, procurando indicar através dessa figura, né, que esses setores eles vão se evoluindo no tempo, né, se desenvolvendo no tempo, né, ainda que eles sejam segmentados, né, em partes, digamos, mais ou menos restritas, ou mais ou menos condicionadas. A primeira é a produção e difusão da própria ciência, né, que os cientistas são destinadores e destinatários da ciência, né, são aqueles que produzem e consomem os produtos da ciência, né. O segundo é o ensino de ciências e formação de cientistas, né, então aí cientistas e professores destinam informações a todos os níveis de estudantes, e aí ele está falando em uma perspectiva mais ampla, mas ainda escolar, eu diria assim, o formal, né, acho que aqui tem uma questão importante, né, de entender que esses estudantes são, então, sujeitos que estão diante de um processo formal, né, de ensino ou de educação científica. O terceiro quadrante, que é o ensino para a ciência, então ele vai trazer que cientistas, professores e administradores, por exemplo, de museus, né, eles destinam as ciências aos estudantes, mas também a um público geral. Então há um híbrido aqui nesse terceiro quadrante entre o que a gente reconhece como um ensino formalizado, né, um ensino que tem intenções didáticas específicas, né, e uma comunicação da ciência que é aberta, né, que é destinada a uma audiência não presumida, digamos assim. E o quarto quadrante, que é o quadrante da divulgação científica em si, onde jornalistas e cientistas destinam informação científica para a sociedade. Eu acho que é um modelo que avança em relação ao anterior, que não é tão compartimentado, né, mas que nos deixa ainda um pouco restritos. Uma outra concepção de ciências é a concepção de gêneros discursivos, que é seguida por alguns colegas da área principalmente de linguística aplicada, né, e tem no Bakhtin uma fonte, né, de inspiração. Então, nessa perspectiva, né, os enunciados, ou a comunicação discursiva, né, que ocorre nos campos específicos, eles geram determinados gêneros, né, isto é, determinados tipos de enunciados que têm estilo, tema e composição que são estáveis, né.
E esses enunciados, eles são desenvolvidos, né, formulados a partir de sistemas de signos, né, que são específicos, né, para cada campo de conhecimento em particular, né? E esses campos, eles são campos de criação ideológica, né? De modo que o signo, então, ele é criado por uma função ideológica precisa e permanece inseparável dela, né? Quer dizer, os signos criados no campo da comunicação da ciência, eles são signos típicos da produção ideológica, né, da ciência, né, do campo de valores, princípios, ideias, né, que a ciência constrói. E aqui a gente tem uma concepção sociológica, devido a uma colega bastante querida que nos deixou esse ano, a Guaraci Gouveia, foi professora da Universidade Federal Fluminense, terminou a carreira na Unirio, né, e ela dizia que toda a prática social para sobreviver, ela precisa se reproduzir, criar seguidores, e ter uma função social. Por conseguinte, a ciência e a tecnologia, enquanto práticas sociais, precisam formar seus adeptos e garantir junto aos outros grupos uma função social. Essas demandas geram a necessidade de se difundir os conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos. Então, a gente vê aqui uma perspectiva, né, de comunicação, né, mais ampla, né, ou de formação de adeptos, né, que garanta uma função social mais ampla da ciência e da tecnologia. E, mais recentemente, eu, em parceria com o Guilherme Lima, que fez doutorado no grupo, né, desenvolvemos esse modelo de comunicação e cultura científica, onde nós procuramos manter, né, uma relação, né, de interpenetração de esferas de produção, né? Nós consideramos, né, que a produção da ciência ela é feita, né, por uma esfera, né, ideológica específica, né, uma esfera de produção e conhecimento, né, que é específica, né, historicamente situada, né, e produzida a partir de sujeitos que têm um estatuto próprio, né, mas ela se interpenetra com outras duas esferas importantes que nós reconhecemos, uma genérica da educação científica, educação em ciências, né, em todos os níveis, né, e aqui, digamos que não, essa divisão entre formal, informal ou não formal, ela não é tão, digamos, necessária e limitante, né, porque ela também se imbrica com uma outra esfera de comunicação pública da ciência, né, onde há vínculos, né, onde os vínculos entre ciência e sociedade, eles são explicitados, né. Então, com esse modelo, que é um modelo baseado até numa teoria de conjuntos, né, digamos assim, né, essa ideia, né, de que a relação se dá, né, por transbordamento de fronteiras, né, dessas fronteiras dos campos de produção, né, nos parece um modelo que está pronto, né, para lidar com a complexidade que é a comunicação humana, né. Bom, feito essa breve aproximação aí da divulgação científica, procurando caracterizar como um campo de conhecimento, né, a gente poderia, né, fazer uma pergunta, endereçar uma pergunta, né, mas colocar, né, de forma já direta, né, que divulgamos, comunicamos ou ensinamos, além de conceitos das ciências, né, que a gente poderia já sair, ou conteúdos das próprias ciências, né, nós também falamos, né, sobre visões de ciências, ou como a ciência funciona, ou o que é a ciência afinal, ou como chamam alguns, qual é a natureza, ou as naturezas das ciências, eu diria, né, e, portanto, numa perspectiva talvez até mais internalista, né, do funcionamento da ciência, né, mas também é fundamental se falar, né, se comunicar, ensinar relações das ciências com a sociedade, ou com as sociedades, né. Então, é disso, né, num conjunto mais amplo, que a gente fala, né.
E eu acho que a gente não precisa falar só sobre isso na escola ou na formação de professores, a gente pode também tratar sobre isso na divulgação científica, na comunicação científica, e eu acho que isso também deveria, né, extravasar, né, e participar mais dessa esfera de produção, né, da ciência, né, ou seja, essas relações entre ciência e sociedade deveriam ficar mais fortes ali, né, ou, digamos assim, mais explícitas, né, porque muitas vezes elas ficam escondidas, né. Bom, daí um pouco, né, do que eu trago para a gente pensar juntos, a partir dessa ideia da crítica, né, o que seria a formação crítica, né, desses professores de ciências, né. Então eu vou, em primeiro lugar, reconhecer que ele é um profissional da educação, né, esse professor, e isso exige uma formação ética e humanística que são específicas, né, da atuação dele como profissional nesse campo, né, e que envolve a organização e a mediação que ele promove, né, no desenvolvimento dos estudantes. Um desenvolvimento, né, digamos, integral, né, que junte aspectos cognitivos, éticos, políticos, né, afetivos, né, e é por isso, né, que essa formação, né, desse profissional, ela precisa passar por aspectos humanísticos mais amplos, né, e não só por questões específicas dos campos de conhecimento. Aqui a gente está falando das ciências naturais, né, eu estou dosando a mão aqui na formação das ciências humanas e sociais aplicadas, né, porque tratar de mediação para o desenvolvimento de sujeitos exige ir muito além de conhecer conceitos, né, exige você saber sobre o desenvolvimento, né, sobre ontogênese, né, sobre o desenvolvimento, né, do sujeito desde, né, dos primeiros dias de vida até a morte, né, e isso vai além, né, isso necessita, né, de uma ampliação das fronteiras de conhecimento que os cursos de formação inicial precisam oferecer. Esse professor também, né, numa perspectiva do Giroux, ele é um intelectual, né, um intelectual criativo, ele deve ser um intelectual criativo. E isso exige uma formação multidisciplinar que leve esse professor a relacionar a construção histórica do conhecimento aos problemas contemporâneos, né? Quer dizer, é muito do que se ensina, né, na formação de professores, isso extrapola, diria, em muitas das áreas, mas em particular no campo das ciências naturais que nós estamos falando, falam de conhecimentos que foram desenvolvidos em outros tempos, né, em outras circunstâncias históricas, né, e é importante que essa, né, construção histórica, né, que se deu em outros momentos, ela se relacione também a problemas contemporâneos. E eu acho que é nisso que a gente começa a falar da criatividade e da formação desse agente, ou melhor, desse intelectual, né. E também, né, um terceiro aspecto que eu observo, né, nesse sujeito, no professor, é que ele é um agente cultural, né. Ele lida com a cultura científica e ele produz cultura científica, né? É por isso a ideia de agente aqui. E isso exige, né, uma formação para a autonomia, né, e diálogo, né, desse sujeito, de modo que ele conduza a construção do currículo em ambientes colaborativos e expansivos, né. E aqui eu estou colocando, né, bom, autonomia e dialogia, eu acho que são coisas bastante difundidas aí por Paulo Freire, por exemplo, mas como a gente vai ver também em seguida, né, o próprio Bakhtin aí que eu citei há pouco, né, tem conceitos específicos sobre dialogia, né, e é esse movimento, então, de troca, né, e mais do que troca, de responsividade, de compreensão que se desenvolve a partir da interação entre humanos, né, e a autonomia, ela está relacionada exatamente a essa capacidade, né, de orquestrar
o movimento, né, próprio seu, a partir né, das suas necessidades, das suas motivações e principalmente a partir das suas competências, né, em trabalhar conjuntamente com os outros, né? E esse é um papel fundamental que o professor tem no seu trabalho, né? E eu quero reforçar aqui que se isso se desenvolve a partir de uma perspectiva de construção do currículo, né, e não, vamos dizer, de aplicação de um currículo, né, entendendo que o currículo, então, é algo vivo, né, que se desenvolve dentro do espaço escolar, né, ele leve, né, então, a formação de ambientes que sejam colaborativos, evidentemente, onde se possa, né, desenvolver trabalho em grupo, e expansivos, né, com uma ideia que a gente vai colocar daqui a pouquinho com Irjo Engström, que me diz respeito ao seguinte: uma ideia primeira, né, uma primeira aproximação então, a capacidade desse agente cultural, né, de expandir o horizonte de visão de mundo e atuação desses sujeitos com os quais ele trabalha, que são os estudantes, principalmente. Eu estou aqui focando nos estudantes, além dos próprios pares, os professores. Bom, em decorrência desses três aspectos, né, que a gente tentando construir a partir dessa noção de crítica, né, é importante a gente entender, né, que ampliar a formação no campo específico para reconhecer controvérsias na construção histórica de conhecimento do campo é uma maneira de você, então, fomentar o desenvolvimento dessa visão crítica, né, a partir, então, da identificação das controvérsias, né, e perceber como que elas foram, digamos, resolvidas, né, no tempo histórico. Isso é muito importante para você perceber diferenças, por exemplo, né, ou tensões que ocorreram naquelas controvérsias. Estudar também as relações entre formas de produção de conhecimento no campo específico, nas ciências, por exemplo, física, química, biologia, e a sociedade, né, que relações que ocorrem, né, no sentido de identificar problemas de natureza ou caráter sociocientífico, né. E aqui, um parênteses muito breve, né, quer dizer, esses problemas, né, de natureza sociocientífica, eles têm dentro da educação em ciências, né, uma origem, um programa de pesquisa chamado Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, lá na década de 70, mas que no final dos anos 90 e no início desse século agora, ele ganhou uma outra dimensão, enfim, teve um desenvolvimento de um braço do CTSA, que é o chamado SSI, a sigla inglesa, né, para problemas sociocientíficos. E esses problemas, eles são, no fundo, né, resultado da própria interação que existe entre aquelas esferas, né, as esferas de produção da ciência e da sociedade, que estão imbricadas ali, né. Um outro aspecto fundamental também para se desenvolver, né, a crítica, né, é que esses sujeitos, né, eles precisam se engajar em discussões locais e globais sobre sustentabilidade. E, evidentemente, a gente viu, né, a importância com os colegas que estavam na mesa antes dessa fala, que a sustentabilidade ela é central para se minimizar risco, né, para se evitar desastres, né, mas fundamentalmente para se transformar a realidade, porque a nossa realidade não é uma realidade calcada na sustentabilidade, seja ambiental, seja social, né. Nós temos, como os colegas mostraram, exemplos de que uma parcela significativa da população, ela não tem, digamos, responsabilidade direta sobre o caos ambiental que a humanidade criou, né. Eu diria que uma parcela pequena da humanidade que é responsável pelo consumo brutal de energia do planeta, pela geração brutal de resíduos, pela poluição do ar, das águas, etc., né. Então, eu acho que é muito importante a gente perceber que esse engajamento em questões de sustentabilidade, ele tem que ser dirigido para uma transformação da realidade. A gente vai tentar aprofundar isso em relação à ideia de crítica mesmo, né?
E um outro aspecto da lida do professor é que o desenvolvimento de planejamento, né, de modelos de planejamento didático, a partir de problemas sociocientíficos, em contato e direto e colaboração, né, ouvindo e trabalhando junto com a comunidade escolar, né, eles são uma forma eficiente de criar ambientes de aprendizagem expansiva. E a gente aqui vai, logo, daqui a pouco, caracterizar essa aprendizagem expansiva, aí, como eu já comentei. E quais seriam esses temas? Aí, vamos falar um pouco, né? Trouxe aqui 3 temas pensando em cada uma das áreas, química, física e biologia, né? Para pensar um pouco nessas relações. Que relações há entre o desenvolvimento da química orgânica, ou houve, né, entre o desenvolvimento da química orgânica e a industrialização da Europa na segunda metade do século XIX, né? Há relações ali, né? E a gente sabe que a indústria, por exemplo, do que se conhece hoje com a Alemanha, né, o Império Austro-Húngaro, na época, foi uma indústria que ganhou um impulso significativo com as pesquisas e com o conhecimento da síntese orgânica, né? Então, perguntas que podem sair desses estudos quais fatores alheios ao campo de conhecimento envolvido, esse campo de conhecimento, né, que à época estava envolvido em debate sobre a representação estrutural dos entes químicos, né? Quais outros fatores impulsionaram a pesquisa sobre síntese orgânica, né? Evidentemente, os fatores que vêm da indústria, né, do mercado, né, que consome, que produz, consome, distribui uma riqueza que é advinda do conhecimento da síntese orgânica. Um outro tema também muito tradicional, né, na física, né, são as relações entre o desenvolvimento da física nuclear e seu papel nas 2 guerras mundiais do século XX, perdão. Na Primeira Grande Guerra, um exemplo bastante marcante, né, o papel que a Marie Curie teve com as que a gente poderia chamar de fotografias, né, ou de radiofotografias, né, fotografias geradas a partir de impressões de isótopos de rádio, né, foi muito usada, né, nos campos, ela própria, né, esteve na frente de batalha trabalhando para usar esse conhecimento para tratar os feridos na guerra. Né. Esse é um exemplo que me ocorre mais simples. Já na Segunda Guerra, nós sabemos que se desenvolveu um projeto gigantesco, a envolver milhares de cientistas, né, que levou à produção de 2 bombas, né, nucleares, né, e que foram, então, não só testadas, mas também usadas, né, já no final do conflito, né. E qual foi o papel dos cientistas no desenvolvimento desses instrumentos de apoio às estratégias militares? Essa é uma outra pergunta que a gente pode, né, fazer para desenvolver esse pensamento crítico, né. E o terceiro, que é talvez mais atual, né, está aqui, acontecendo nos nossos dias, são as relações entre o desenvolvimento da biologia molecular e a criação de novas espécies, ou alterações de funções dessas espécies, né, em funções ecológicas dessas espécies em cadeias, né, ecológicas, né. E disso saem perguntas como quais são as contradições entre os interesses da indústria de biotecnologia e as necessidades de adaptação do ser humano a condições sustentáveis de vida na Terra, né. Bom, isso é um tema que, de novo, os colegas que me antecederam aprofundaram, mas eu queria revisitá-lo nesse sentido, né? Quer dizer, hoje você tem aí em particular, o Brasil tem produzido grãos que são obtidos a partir de organismos geneticamente modificados. Isso tem impactos variados, né? Eu diria que, do ponto de vista econômico, a pergunta que eu faço, se é sustentável você manter um produtor, né, refém de uma empresa, inclusive no que se refere à produção das sementes, né, ele não é mais, o agricultor não é mais capaz de produzir aquilo, né, as sementes que vão ser usadas no próximo plantio, e quais são, né, as consequências de você usar agrotóxicos, né, indiscriminadamente sobre lavouras que são resistentes a esses agrotóxicos
e que, bom, evidentemente outros seres vivos não têm essa resistência. A gente sabe que esse é um assunto antigo, mas que, por exemplo, a Rachel, o sobrenome dela sempre me ocorre, me foge, mas eu estava com esse livro exatamente na minha... mas a Primavera Silenciosa, né, que é um livro famoso da década de 60, ele já falava dos efeitos, né, da indústria de agrotóxicos sobre o meio ambiente. E a gente volta hoje a tratar dessa questão, né, da associação de agrotóxicos com organismo geneticamente modificado, e que é um exemplo, né, de como a indústria de biotecnologia gera necessidades, né, que aí eu pergunto, elas são necessidades, né, adaptáveis, né, da humanidade, né, para a situação, né, para as condições que o planeta se encontra? Bom, a partir desses temas e questões, a gente pode imaginar que um pensamento crítico, ele tem, digamos assim, caldo, né, ele tem contexto para se desenvolver. Mas como é que a gente faz, então, para direcioná-lo, impulsioná-lo? Eu vou trazer aqui, até pelo horário, eu vou fazer e voltar aqui. Não, desculpa. Isso, eu vou trazer aqui. Beleza. Então, a gente faz, e depois eu volto, para me adiantar um pouquinho. A gente tem que ter uma intenção, né, de formação de professores para desenvolver a crítica, né? E o que eu tenho trabalhado, né, no meu grupo há algum tempo são duas noções próximas, problema e problematização, né? E a gente desenvolve essas noções a partir da teoria da ação mediada, que é devida a esse autor aqui, James Wirth, né? E ele, a partir dos estudos de Vygotsky, né, ele desenvolve a noção de que a unidade, né, fundamental, né, do desenvolvimento humano é essa aí, a gente agindo com ferramentas culturais, né? Ele não separa, né, o sujeito das suas formas de ação no mundo e dos meios que ele constrói, dos meios mediacionais que ele constrói para agir no mundo. Então, ele vai procurar mostrar que a gente precisa manter viva esta tensão entre o agente, as ferramentas e a ação, né, esses três elementos, né? Dessa teoria, a gente desenvolveu um modelo topológico de ensino que está aqui resumido nesse diagrama, onde, a partir de temas sociocientíficos, conteúdos das ciências e atividades, tipos, né, de atividades instrucionais ou didáticas, né, nós voltamos esses três aspectos, né, do planejamento de ensino para a construção de um problema, né? Então, a gente constrói um problema, esse problema vem de uma matriz, né, sociocientífica, ou seja, temas de exemplos, né, como eu coloquei anteriormente, relacionamos isso a conteúdos específicos da ciência, né, que também coloquei ali anteriormente, como a biotecnologia, física nuclear, ou síntese orgânica, né, e com atividades que são atividades, digamos assim, a estrutura das atividades é muito variada, a gente sabe que a gente pode variar, né, as atividades de trabalho, as atividades escolares, né, então, esses três aspectos a gente trata como eixos, né, imagina que eles formam eixos no espaço, e digamos, o percurso nesse espaço, né, tridimensional de tema, atividade e conteúdo, esse percurso, ele exatamente é o percurso que a gente faz para a construção curricular do problema, né, que seja um problema tratado, né, em escola, né, no ambiente escolar. E a problematização, o que a gente tem visto, né, nas nossas pesquisas, né, mais recentemente, né, pela própria natureza desse termo, né, o problema em ação, né, a problematização a gente tem observado como um movimento discursivo, né, de resolução, no momento de resolução do problema, né, a partir de deslocamentos contextuais que ocorrem entre as atividades de uma sequência didática, né. Essa ideia de deslocamento contextual, ela está em Edwards e Mercer, né, um livro também bastante conhecido na área, da década de 80,
E também está na tese do Gabriel, foi meu estudante, da dissertação do Gabriel, que foi meu estudante de mestrado, até recentemente, do Gabriel Saraiva. Então, o que são os deslocamentos contextuais? Esses deslocamentos contextuais são formas de práticas orais discursivas que o professor tem em sala de aula, de remeter a situações concretas que ocorreram na sala de aula ou em outros espaços, que eventualmente nem ele nem os alunos estiveram, né, mas que ocorreram em circunstâncias específicas, né, situadas em contextos tanto materiais como simbólicos, né, específicos, né, e dentro da sala de aula o que o professor faz, a partir da interação discursiva, é transferir, né, esses contextos, né, ao longo da sequência didática, ou ao longo do desenvolvimento desse problema. Bom, em particular, eu não vou tratar aqui da problematização e do problema especificamente, né, por estar concentrado na discussão da crítica, né, mas a gente advoga nessa direção aí o modelo topológico de ensino. Bom, antes de eu entrar em detalhes sobre ele, o que eu queria é falar um pouco, assim, fazer uma relação, então, entre a necessidade de se formar, né, o professor dentro de uma perspectiva de planejamento que leve-o a desenvolver, né, o pensamento crítico, né. Eu quero vincular a divulgação científica que eu fiz antes, de onde nós colhemos temas sociocientíficos para desenvolver os problemas sociocientíficos, há algumas pesquisas que nós fizemos no grupo. E muito rapidamente, realmente, para indicar o que a gente tem feito. A gente tem trabalhado com pesquisas quantitativas, eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva também da análise de dados, da análise estatística, saber qual é o pensamento, né, digamos, da população, né? E aqui eu volto também a me referir à pesquisa que foi desenvolvida aí pelo MCTI, que foi retomada pelo MCTI depois de muitos anos, que é a pesquisa de percepção pública da ciência. Ela nos informa bastante sobre, enfim, necessidades, atitudes e mesmo valores que a sociedade tem, né, a partir, então, de uma pesquisa amostral, com rigor, né, de análise populacional, e o que a gente fez foi adaptar uma parte dessa enquete, da percepção pública, a outros instrumentos, como o Rose, Thales e outros, né, e desenvolvemos algumas pesquisas que estão aí publicadas, né, em coautoria com a professora Márcia, que também desenvolveu o doutorado no grupo, né. Fizemos também pesquisas sobre percepção de ciência e tecnologia, elaboração de sequência didática e diversos outros levantamentos junto a professores, no programa RedFor, que foi uma iniciativa que a Unicamp participou junto com o Unesp e o USP, né, no início da década agora, que envolveu professores de ciências da rede estadual, né, e, em particular, eu coordenei o curso de ensino de ciências, onde a gente teve acesso a cerca de 1.000 professores ao longo de 3 anos, né, que trabalharam nesse curso de especialização conosco. O trabalho com a ciência hoje das crianças, que eu mencionei, com a professora Sheila Alves de Almeida, que está na Federal de Ouro Preto, a gente tem aí alguns textos publicados em revistas, falando sobre como que uma professora do ensino fundamental 1, né, desenvolveu a sua sequência didática para usar a ciência hoje das crianças e assim, as consequências, né, muito interessantes que esse estudo traz. E, mais recentemente, a Arsenira Targino, ela desenvolveu uma pesquisa de mestrado no grupo, né, sobre textos literários de divulgação científica, né, na elaboração e implementação da sequência didática, e aqui eu trouxe o caso, né, da barragem de Mariana, né, e um exemplo aqui, né, no caso do texto dela, né, e como que ele se relaciona com
os conceitos químicos, né, de lei periódica dos elementos, né? Quer dizer, uma das coisas que se sabe, e aqui a gente tem algumas imagens que revelam aí a tragédia e o crime, é que a quantidade, né, de substância que foi despejada no rio a partir do rejeito da indústria mineradora era muito variada, né? Havia, inclusive, uma certa metáfora, né, de professor de cursinho, inclusive, que derrubaram uma tabela periódica no rio, né? Dada a diversidade, né, e quantidade de elementos que se jogou ali no rio. Então, e logo de início, né, se sabia, né, que um dos problemas graves era a contaminação por metais pesados, né? E essa discussão traz, evidentemente, a questão, né, dos elementos químicos, da tabela periódica, e a gente consegue, então, vincular, né, um tema que é um tema bastante difícil, um tema conceitualmente muito abstrato, né, que envolve para além do mundo submicroscópico, porque nós estamos falando da representação de propriedades de uma lei, a partir de um quadro, né? Então isso é muito mais do que imaginar átomos, né, estruturalmente o que seriam as partículas, né? E evidentemente que isso está vinculado a questões econômicas, ambientais, políticas, éticas, e por aí vamos, né? Então, aqui eu já passei, e retomando, do modelo topológico de ensino, um outro ponto fundamental para a gente ampliar e desenvolver é a noção de atividade. E essa noção de atividade a gente vai encontrar nesse autor, o Engstrom, Irjo Engstrom, né, que desenvolve a ideia de sistema de atividade, e aqui a gente tem o exemplo das atividades de aprendizagem, onde o famoso triângulo vigotskiano, aqui em cima, né, que relaciona o sujeito ao objeto, né, a partir de ferramentas culturais, ele expande esse triângulo, né, colocando, e aqui eu adaptei aqui esse triângulo exatamente para dizer que o objeto, né, aqui são os problemas sociocientíficos, né, cujo desdobramento leva à aprendizagem e desenvolvimento da cultura científica, né. Isso ocorre a partir de um contrato didático, que são as regras, né, que se estabelecem nesse sistema de atividade, a partir de uma comunidade que faz parte desse sistema de atividades, ou dessa atividade, e também de uma divisão de trabalho que ocorre em qualquer sistema de atividades. E essa divisão de trabalho, ela está, né, colocada ali nas ações conjuntas de estudantes e professor, né. Então, essa é a ideia de atividade de aprendizagem que a gente traz. Aqui eu coloquei uma outra imagem representativa, e já é exclusivamente do Engstrom, né, do livro dele, onde a gente percebe que a ideia, né, aqui a gente tem as duas coisas, a transitividade e a expansividade, a ideia de transitividade e expansividade da atividade, né. A ideia de transitividade, ela vai ocorrer, né, a partir, então, dessas setas, né, quer dizer, o que a gente quer, quando vai desenvolver atividade de aprendizagem, é que ela saia da situação, né, focada em sujeitos, em indivíduos, e ela se transforme em situações focadas no coletivo, né. Então, isso tem a ver com a regra para a organização das atividades coletivas, com as comunidades organizadas coletivamente, né, e uma divisão, né, de trabalho entre organizações, né, coletivas, por exemplo, entre grupos de estudantes, entre salas, entre escolas, né, quer dizer, a ideia de que você pode transitar do sujeito para o indivíduo, né, e aqui em cima, da mesma forma, né, do sujeito para o coletivo, né, e também a gente pode transitar, né, do problema para contexto e para outras atividades, né, onde a gente consegue perceber aqui exatamente essa ideia de transição, né, de que a gente, e expansão na medida em que do problema nós construímos contextos e chegamos em novas atividades, a ideia de novo aqui é de ser atividades que sejam criadas, né, por esses sujeitos, né,
por essa comunidade, né, que participa, então, da produção, da construção dessa atividade, né. E esses modelos, né, esse conjunto de ferramentas aí culturais, e a ideia é que ele se transforme, então, em algo, né, que seja mais do que os modelos, mas que seja uma maneira de desenvolver esses modelos, né, estrategicamente para a resolução de problemas. Então, essa é a ideia de atividade que a gente expande a partir do modelo topológico de ensino. É importante registrar o seguinte, as atividades, elas, segundo o Engstrom, então, elas também formam redes, né? E aqui a gente tem, caracteristicamente, a atividade de aprendizagem, né, formando uma rede com, e aqui Engstrom chama a atenção de que boa parte, né, as atividades de aprendizagem que a gente conhece, né, desenvolvidas, elas vêm a partir do campo da ciência e da arte, fundamentalmente, né, que são campos de produção de instrumento, fundamentalmente, né, e ela se coloca também em interação com a atividade produtiva, prática, com o trabalho, com o mundo do trabalho, né, onde, fundamentalmente, se produzem objetos, né, são atividades que vão produzir produtos, objetos, né? E essa, a atividade de aprendizagem, o que fundamentalmente ela vai fazer é a formação, né, de sujeitos, de pessoas, né? Então, ela não é uma atividade de produção de instrumentos exclusivamente, não é uma atividade de produção de objetos exclusivamente, mas ela é fundamentalmente a atividade de produção de sujeitos, né? E é nisso que ela se coloca como atividade central, né, e que está, evidentemente, em interação, articulação com atividades vizinhas. Então, a ideia de que há uma atividade central e atividades vizinhas forma esse conceito de rede de sistemas de atividades humanas, que é bastante rico, né, para a gente compreender a formação de professor de modo geral. Bom, e finalmente, para falar aqui desse aspecto teórico da aprendizagem expansiva, isso também é uma adaptação do ciclo de aprendizagem expansiva do Engstrom, que se desenvolve em 7 etapas aqui, né, no sentido horário. A primeira etapa de questionamento, a segunda de análise, a terceira de desenvolver o modelo, a quarta de testar, examinar e testar esse modelo, a quinta é a implementação desse modelo numa situação concreta, a sexta é uma fase de avaliação e reflexão sobre o processo, e a última, a sétima fase, é a fase de consolidação e generalização para uma nova prática. É aqui que se, então, advoga pela expansibilidade. E eu não vou entrar em detalhes, mas isso é importante, quero marcar só nesse sentido, para entender a noção de crítica que a gente está trazendo aqui, é fundamental a gente compreender como que as contradições, né, elas vão aparecer, ou elas vão emergir, né, e essa emergência ela tem que ser provocada, né, nas fases aí do ciclo de desenvolvimento expansivo, né. Existem contradições primárias, que são contradições dentro, né, e aí eu vou voltar aqui, né, a esse modelo, né, a contradição primária é uma contradição que ocorre em um elemento, por exemplo, o valor de uso e o valor de troca, né, que uma ferramenta cultural, por exemplo, tenha, né, e um exemplo que a gente pode dar aqui é que o estudante mesmo, ele muitas vezes, ele não identifica um valor de uso potente numa ferramenta, né, para resolver um problema, mas ele identifica, sim, um valor de troca daquela ferramenta junto ao professor, né, que é exatamente aquilo que permite esse estudante ter uma avaliação, né, uma avaliação positiva, por exemplo, né. Então, ele foca muito mais nessa troca, né, pelo valor que ele vai receber da avaliação, do que propriamente no resultado final, né, no que ele vai produzir a partir do uso, né, daquela ferramenta, daquele conceito, por exemplo, né. Bom, enfim, as contradições secundárias, elas vão ocorrer entre elementos, né, e eu posso ter, enfim, contradições entre objeto e ferramenta, né, por exemplo, a experimentação como, né, uma atividade, ela pode identificar contradições entre
as formas de desenvolvimento, né, da experimentação, do tipo, os instrumentos que você usa, né, e a divisão de trabalho dentro de grupo, por exemplo, né, que, por exemplo, você não tem material, né, para todos ao mesmo tempo no grupo. Então, você tem que organizar, né, isso vai gerar algumas contradições ali, que vai gerar uma organização do grupo para isso. As contradições terciárias, elas vão envolver, fundamentalmente, a relação entre sistemas centrais e sistemas vizinhos, e as quaternárias entre uma atividade antiga e atividade nova. Bom, enfim, são nessas contradições que a gente vai introduzir o conceito de crítica, né? E elas estão aqui expressas nessa imagem. E aqui eu vou, então, entrar nos finalmente. Estou praticamente em cima da hora, se não me engano, eu passei já uns minutinhos, né? Mas aqui a polêmica da fosfetanolamina, na formação inicial de professor de química, então é um trabalho que eu desenvolvi com o Gabriel também, que foi meu estudante de iniciação científica, e ele formou o grupo com Isabela e João Gabriel, e eles desenvolveram uma sequência didática que foi muito interessante a partir da fosfetanolamina, numa disciplina de formação inicial, na metodologia de ensino de química 1 e 2, né, e a partir desse trabalho a gente fez um estudo e publicou em Química Nova na Escola, como vocês podem ver aí. Bom, fundamentalmente, como eu disse, né, a gente precisa fazer uma análise histórica, né, do que esse conhecimento, né, como esse conhecimento ele aparece, né, no mundo, né, na sociedade. Então, a gente fez um estudo em cima aí de uma publicação da revista Pesquisa FAPESP e percebeu que já na década de 30 já se sabia, né, da relação entre a fosfetanolamina e o câncer. Na década de 90, Gilberto Chierici, que foi professor do Instituto de Química de São Carlos, ele começa a sintetizar e distribuir a fosfetanolamina na forma de uma pílula. Nos anos de 2014 e 15, a USP, né, a universidade onde o professor Chierici trabalhava, ela proíbe a distribuição, e nesses anos as famílias acionam a justiça, e aí nos 2 anos seguintes há uma sucessão de episódios entre aprovação e proibição, né, e se inicia os estudos, os ensaios clínicos, né, e hoje a gente sabe que a fosfetanolamina não é uma droga, né, que seja de fato útil ao tratamento de câncer, né. Desse estudo, o que a gente, né, procura indicar dentro da sequência didática são essas 3 esferas, né? Existe uma esfera social que se concentra na esperança, né, de cura, a outra esfera científica que vai, né, se dedicar aos mecanismos de funcionamento alternativo aos quimioterápicos, né, pensando que então existe lá no Chierici, no grupo dele, né, esses estudos, né, e uma esfera midiática, né, que propaga uma visão milagrosa e mistificadora do composto químico, né. Então, isso a gente constatou a partir das análises e trouxe para a sequência didática. De modo que ela foi construída em 3 blocos, esses blocos eles não estão em sequência aqui de tempo, mas eles mostram, assim, partes, né, da sequência didática que estão espalhadas, né, e articuladas, né, ao longo do desenvolvimento. O bloco 1 é um bloco, digamos, conceitual, né, sobre a representação estrutural em química. Então, a gente vai fazer uma discussão sobre isso, e a partir da representação estrutural, a gente vai discutir transições, né, traduções entre um tipo de representação e outra, mais ou menos como a gente indica aqui nessas 2 figuras, né. Um segundo bloco vai se importar com as etapas de produção e liberação de medicamentos, né. A gente vai falar classicamente das 3 ou 4 etapas que a indústria farmacêutica desenvolve, né. Isso faz parte da sequência. É interessante que isso também é um tema bastante atual em função da pandemia, né, as etapas de desenvolvimento de fármacos.
E o que eu considero bastante importante, que é o que vai vincular fortemente aqui, né, esse trabalho com a comunicação e divulgação científica, que a sequência didática tem análise crítica de textos sobre a polêmica. Então, a gente vai ler com os estudantes textos de revistas de grande público, revistas específicas de divulgação científica, mais, né, vinculadas, inclusive, pesquisa FAPESP, que é considerada uma pesquisa de divulgação intrapares, né, e, inclusive, excertos de uma dissertação de mestrado. Então, com isso, os estudantes, né, do ensino médio, que se aplicaram a essa sequência didática, eles tiveram chance de conhecer gêneros diferentes, né, de comunicação científica. Quais foram as contribuições, né, quais são as contribuições potenciais, né? Primeiro, num domínio conceitual, a gente imagina que os sujeitos vão conseguir, a partir da transição entre representações estruturais, compreender melhor, ou melhor, compreender, né, a formação dos compostos químicos e a própria síntese, né, e algumas propriedades, né, de substâncias químicas, né. Há um domínio procedimental também, de experimentação, onde tem coleta, análise e comunicação de dados, né, leitura crítica de textos e de diferentes veículos de comunicação também, como os 3 que a gente montou, aqui que eu mostrei, aqui essa tabela indica os 3 gêneros e características deles que os alunos vão descrever, né, e tem um juízo, né, de valor sobre as fontes de informação sobre o problema, né, onde a gente vai discutir, então, quais atitudes, né, podem ser tomadas a partir, então, da compreensão, da interpretação que se faz dessas fontes de informação, né. Então, essas são as contribuições desse trabalho, né, e passando, então, para as considerações finais, que eu queria trazer, né, como síntese aqui do que eu trouxe, né, na minha fala, o principal desafio que nós temos na educação científica é direcioná-la a favor da apropriação dessas ferramentas culturais e atividades, né, que potencialize o senso crítico por meio da transformação da realidade. A gente precisa disso. O senso crítico ele tem que vir em direção a uma transformação. E isso, né, se sustente, né, pela identificação e superação de contradições. Quer dizer, nós precisamos entender que a transformação da realidade, a gente tem que identificar essas contradições, elas precisam emergir, e a gente precisa criar condições para superar essas contradições, né? Os temas sociocientíficos abrigam condições para promover o engajamento e gerar necessidades dos estudantes, né, já que eles tratam de assuntos que são polêmicos, são próximos à realidade deles, né, ao mesmo tempo em que são meios para construir problemas que viabilizem a emergência das contradições, né. A apropriação pelo professor de teorias e práticas fundadas na mediação e na praxis, bem como nas metodologias de ensino e aprendizagem ancoradas na construção de problemas, ela deve estar no centro da formação crítica de professores de ciências, né. Bom, essas eram as minhas considerações, aqui eu passo rapidamente as referências aqui, para vocês conhecerem, talvez falte um ou outro aí, que eu me lembro aqui, o ERT, por exemplo, não está aqui, né, e deixo o meu agradecimento, o link e o meu e-mail para vocês manterem contato conosco. Jorge, desculpe aí passar do tempo. Agora fazemos a discussão. Ótimo, Marcelo. Deixa mais um. Ótimo, muito obrigado. Sem problema algum. Tá bem dentro do tempo. Deixa mais um pouquinho o endereço do LAPEC e o seu e-mail, para o pessoal dar uma olhada. Eu tirei, Oi? Eu tirei da tela? Não, está aparecendo na tela, para dizer assim, não fecha a apresentação. Ok. Só mais um pouquinho. Vou deixar a apresentação aberta, obrigado. É interessante, Marcelo, que ouvindo você, né, e sem ter, você participou de alguma parte do evento, mas certamente não pôde participar de todas as sessões, mas dá para a gente articular bastante a sua fala com tudo o que aconteceu no evento, né? Você começa falando para a gente de comunicação pública, da ciência, divulgação científica, os diferentes formatos ou
visões, né, perspectivas, difusão, divulgação, comunicação, né? Depois você envereda um pouco pelas questões de práticas de sala de aula, de desenvolvimento de conceitos, formação de conhecimentos, processos de ensino-aprendizagem, e você também toca na questão da sustentabilidade, né, da questão da educação ambiental, a importância das ações locais e globais dos estudantes visando a sustentabilidade, tudo dentro dessa perspectiva de uma formação cidadã, né, de fato, que a gente pode adjetivar de maneira até desnecessária, mas uma formação cidadã crítica, ou até como o professor Pedro Reis, na conferência de abertura, utilizou o termo cidadania ambiental. Então, a gente percebe que os elementos que foram trabalhados ao longo do nosso evento, né, acabaram sendo retomados na conferência de encerramento, sem a gente ter pedido isso para você, né, mas eu agradeço. E você traz um elemento novo que em várias das conferências, nas duas conferências e na mesa redonda de ontem à tarde e de hoje à tarde, também foram tocados, mas não com tanta atenção como você considerou, que é a questão da formação do professor em todo esse processo, né? Então, de certo modo, e como o nosso grupo é um grupo que se dedica também a estudos e pesquisas sobre formação de professores ou com professores em processos formativos, para mim, particularmente, foi bastante valiosa a sua conferência, a sua fala, né, por articular todos esses elementos, né, e traz uma questão que já foi apontada por alguns dos participantes lá no YouTube, a questão da formação crítica do professor, né, que é um dos elementos centrais da sua apresentação, seja na perspectiva, né, como um dos participantes colocaram, dessa letargia que a escola está passando, essa apatia, inércia, passividade, quer dizer, como lidar com essa formação crítica do professor, ou com um professor que tem uma formação crítica, né, como lidar com uma situação de escola letárgica, aparentemente apática, e que, segundo o participante, pouco se preocupa com transformação efetiva da realidade, transformação social efetiva, né? Como os professores universitários que lidam com a formação de professores, sobretudo os que atuam na licenciatura, como esses professores têm trabalhado essa questão da formação crítica, se é que tem trabalhado, né? E como os gestores das escolas, né, podem colaborar com esse processo de formação continuada dos professores numa perspectiva crítica. Quer dizer, a perspectiva assim, a escola como está, numa situação letárgica, os gestores escolares como podem contribuir com esse processo, e se os professores universitários, formadores e professores da educação básica, têm atuado nessa perspectiva de formação crítica, lembrando, quem fez essa pergunta, lembrando aquele slide que você apresentou, onde o professor crítico ele teria que ter uma formação profissional, uma formação intelectual criativa e uma formação para agente cultural, né? Perfeito. A pergunta ela é bastante pertinente. Imagino, pelo que eu entendi, você coletou mais de uma pergunta junto, né? E amalgamou. Beleza. Faz todo sentido, porque eu acho que primeiro até discutir quem é que está letárgico, né? Eu acho que o mundo, a sociedade está letárgica, né? Nós temos normalmente estamos na escola e a gente, né, acaba se focando muito na escola e acha que os problemas estão ali, surgem ali, são dali. Não. Eu acredito que a maior parte dos problemas, eles são externos à escola, entram na escola e a gente tem que lidar com eles.
eu acho que nós estamos passando por um momento que indica, né, fortemente que a sociedade tem sido colocada a reboque de interesses de pequenos grupos, né? Então, eu acho que isso, estar a reboque desse significa estar letárgico, né, se colocar numa posição de letargia ou de ineficiência, né, em termos de ação, né, de ações ineficientes ou de pouco impacto, né, e digamos que a escola foi domesticada nesse sentido, né. Evidentemente que a gente precisa transformar a escola para que esse professor crítico consiga desenvolver uma formação junto aos seus estudantes que leve uma aprendizagem expansiva, crítica, etc. Eu não vejo que, por exemplo, a forma, né, de regular o currículo, como nós temos, né, que é absolutamente vertical, ela se sustente diante de uma perspectiva de formação crítica, né? Não dá. Então, o que a gente percebe é que algumas escolas dão conta de fazer isso, e aí eu emendaria com a discussão dos gestores, né? Evidentemente que, lembrando um ditado, uma andorinha não faz verão, e principalmente a andorinha peão não vai fazer verão se a andorinha, digamos que, né, exerce uma função, né, de liderança, ela também não fizer o verão junto, né? E evidentemente que os gestores, eles são fundamentais para garantir as condições de trabalho autônomas de quem vai desenvolver esse currículo, de quem construir esse currículo junto aos estudantes. E eu acredito que esses gestores, né, uma característica importante desses gestores, para eles darem, né, criar essas condições, é que eles, de fato, sejam, digamos, gestados junto à comunidade escolar. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa perspectiva também, né? Isso está muito longe da realidade dos sistemas, por exemplo, estadual, aqui em São Paulo, e outros pelo país, mas a gente vê em outro lugar, alguns sistemas municipais, onde a gestão ela é fruto de uma articulação da comunidade, né? Isso não quer dizer que precisa ter eleição ou coisa do tipo, mas é importante que a comunidade se aproprie desse processo de, digamos, referenciar, né, e escolher a sua liderança, né? E eu acho que a gente precisa passar por esse caminho, né, de gestões mais democráticas, ou, digamos, participativas, e a palavra democracia, nessa semana em particular, está perdendo muito do seu brilho, né, porque o país referência pós-Segunda Guerra Mundial e que suplantou o republicanismo em nome da democracia, tem mostrado para nós que a democracia deles é uma democracia absolutamente, digamos, frágil, né, de uma fragilidade brutal, né? E a gente eu quero abrir um outro parênteses aqui para indicar uma outra questão sobre a questão da eleição, da representatividade, né? Essa semana, uma universidade federal, e aqui eu vou falar de gestores, e não há uma diferença razoável, não há uma diferença significativa entre processos eleitorais de gestores que pode haver numa escola e que há na universidade, que existem na universidade. Evidentemente, porque aquela liderança, ela também tem que prestar contas a uma outra liderança que foi, inclusive, eleita, né? Quer dizer, é prerrogativa do presidente da República escolher o reitor. E ele faz isso a partir de uma regra, a regra da lista tríplice. E quem vai montar a lista tríplice é a comunidade. O que a comunidade tem feito? Essa semana, a Federal da Paraíba montou uma lista a partir do quê? Ele pegou o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, um sufrágio lá, local, da universidade, e mandou a lista. A minha pergunta é, nas condições atuais, esse que foi escolhido, ele representa a comunidade? Evidentemente que ele não representa a comunidade. Quem representa a comunidade é quem, o primeiro da lista, que teve a reitora, né, a eleita, que teve uma quantidade enorme de votos, a maioria dos votos. E o que a Universidade Federal de São Carlos fez, e que está sob litígio, e que vai cair o litígio, porque é absolutamente legal o que a Federal de São Carlos fez. Fez a eleição, e há um acordo no Conselho Universitário, que a primeira chapa, a chapa que ganhou a eleição na lista, ela é que vai indicar o segundo e o terceiro. Quer dizer,
os indicados em segundo e terceiro lugar na lista tríplice da Federal de São Carlos são quadros, são professores, são pessoas ligadas à chapa que ganhou a eleição. Não há polêmica, colegas, sobre a escolha. Ele pode escolher o terceiro da lista. Quem tem a prerrogativa, conforme manda a lei, pode escolher o terceiro da lista. O terceiro da lista pode renunciar, como é feito, como é o acordo, como o segundo da lista pode renunciar, até que ele escolha o primeiro. Quer dizer, nós precisamos criar condições de negociação sustentáveis, politicamente sustentáveis, junto às nossas lideranças. Então, veja, essa ideia, né, de que o voto ele resolve, e eu quero trazer aqui para a gestão escolar, né, e seria, na minha opinião, também bastante difícil você sustentar uma eleição pura e simples dentro da comunidade escolar que não passasse pelo endosso de um dirigente, de um sistema de ensino, não é? Porque a nossa a sociedade ela foi organizada de uma forma que as responsabilidades elas são, digamos, distribuídas e hierarquizadas. Não só distribuídas, existe uma hierarquia de responsabilidades, né? Então, assim, eu acho que o papel dos gestores é fundamental para se criar as condições de trabalho de uma escola democrática, sem dúvida nenhuma. E eu acho que passa pela participação da comunidade em escolher esses gestores. Desculpe aí digamos, pela digressão que eu fiz, mas é uma digressão extremamente importante hoje para nós compreendermos a realidade. Hoje nós temos universidades que elegem os seus reitores e não têm, né, escolhido aquele que é o representante principal, aquele que foi, né, endossado internamente. E corre esse risco também de ocorrer nas escolas, né? Então, de fato, eu acho que precisa ter uma gestão que não seja uma gestão imposta, que venha, né, da diretoria de ensino, um diretor aí que, inclusive, fica pro tempore, etc. e tal, né? Bom, e aí, por último, que não deixei por último exatamente porque eu acho que é o mais complicado e a nossa, onde a gente atua, né? Os professores universitários, sem dúvida nenhuma, que eles têm um papel fundamental na formação crítica desses sujeitos, profissionais da educação, intelectuais críticos, agentes culturais. E eu diria, na minha experiência, né, de universidade estadual aqui em São Paulo, um pouco do que eu conheço pelo país, etc. e tal, é que o nosso professor universitário ele não olha para o seu estudante como profissional de educação, ou como agente cultural, ou como intelectual criativo. Ele não olha dessa forma. Ele olha como um profissional que é do campo de conhecimento dele. Ele olha como um químico em formação, ele olha como um físico em formação, ele olha como um biólogo em formação, né? Quando muito. E eu acho que isso, de fato, ele é um problema crônico da formação universitária. Bom, como resolver isso? Eu acho que eu também não tenho, digamos, muitas ideias. Eu já lancei umas coisas aí no passado, polêmicas e etc. e tal, mas eu acho que a gente precisa enfrentar a formação de professores como algo mais amplo, que inclusive extrapola a universidade. Eu não tenho visto mecanismos, instrumentos internos à universidade capazes de nos fazer resolver esse problema. Eu acho que a universidade precisa se abrir à sociedade e trazer para dentro da universidade a contribuição que a sociedade tem para a formação de professores. E quem sabe isso signifique, inclusive, a reestruturação dos programas de formação de professores dentro da universidade, nos espaços ou nos departamentos em que eles ocorrem, ainda hoje, né? Assim, eu não tenho uma resposta, de fato, para como que os professores, né, universitários podem sair também dessa letargia no que diz respeito à formação de professores, né? Eu acho que o movimento é muito mais complexo do que a gente pode desenvolver agora, né, nessa discussão. Obrigado, Marcelo. Nós estamos com o tempo quase terminando, por conta até de um tempinho que a gente precisa para fazer o encerramento do evento,
né? Mas tem uma questão mais, não é específica, mas mais simples. Como você vê, o participante comenta que percebeu bem as relações que você faz na perspectiva CTS-CTSA, mas ele gostaria de ouvir de você como que você, se você articula ou se você entende que há diferenças entre a formação crítica, as sequências didáticas ou sequências de ensino e a perspectiva CTS-CTSA. Quer dizer, se você vê diferenças, quem trabalha numa perspectiva de sequência didática, né, não pode trabalhar na perspectiva CTS. Quem pensa na formação crítica não pode lidar com sequências didáticas. É um pouco esta ideia, né? Ótimo. A pergunta é boa também, e ela tem aí capciosa. O movimento de CTS-A, CTS é um movimento conhecido, né? Eu comentei, vocês, né, quem endereçou a pergunta também sabe, e existe o planejamento didático, né, que dá ideia, né, abre o programa de pesquisa de sequências didáticas, sequências de ensino, que está muito em voga, em particular essas 2 décadas do século, mostraram claramente que esse programa voltou forte, né, no Brasil e no exterior. Mas eu acho que ele voltou de uma outra forma, ele voltou, digamos, mais oxigenado, né, porque no passado também já tinha sido bastante desenvolvido. Oxigenado no sentido, assim, de considerar que esses planos de ensino, eles não são fechados em si mesmos, né? Eles podem ser abertos. Agora, antes de pensar que eles vão ser abertos, isso está na minha experiência aí de alguns anos, né, de formação de professores. Eu tentei fazer de início, desenvolver, né, estratégias mais abertas, né, de planejamento didático. Mas eu não tive sucesso. Eu percebi que os alunos, enfim, poderia ter sido um problema meu, né, muito no início, etc. e tal. Mas me dei conta de que realmente é preciso, por exemplo, identificar o que é um problema. A construção de um problema não é trivial. E eu acho que isso é um problema do CTSA como um movimento. Os problemas, né, que foram desenvolvidos no CTSA, e isso é uma crítica que se faz, né, na literatura sobre isso, eles são problemas que avançam muito mais sobre aspectos, digamos, sociais e amplos, expansivos, digamos assim, né, que escapam ao domínio de conhecimento, do que a esse próprio domínio de conhecimento. E a figura que eu uso um pouco é o seguinte: são as margens de um rio, né? A gente pode imaginar que uma margem seja uma margem onde eu tenha, né, uma abertura e uma flexibilidade de organização, né, que me deixa, né, me leva a escapar aspectos específicos do conhecimento, né? E eu tenho uma outra margem que ela é muito rígida, controlada, e, portanto, privilegia a especificidade do conhecimento e não te permite relacionar esse conhecimento com, enfim, os problemas atuais contemporâneos, né, desses sujeitos. O que eu acho que a gente precisa tomar é um caminho intermediário, e é fundamental, na minha perspectiva, que haja um planejamento. E eu acho que a gente precisa entender como esse planejamento tem que ocorrer. Vai ser na forma de uma sequência de ensino? Eu diria que, inicialmente, é muito interessante que seja na forma de uma sequência de ensino, até por aquilo que eu trouxe como modelo de desenvolvimento didático. Os primeiros modelos, né, que você desenvolve para resolver um problema, eles precisam, de certa maneira, de impulsos, de ferramentas culturais que a ciência desenvolveu para lidar com o problema. E essa é uma tensão que não se resolve sem você colocar o aspecto direcional, que a teoria sócio-histórico-cultural nunca abriu mão, né? Não estamos aqui a falar da
da aprendizagem por descoberta, mas é também uma aprendizagem guiada, instrumentalmente guiada. E desta aprendizagem guiada é que nós precisamos desenvolver formas de superar as tais contradições que ocorrem, inclusive, entre instrumentos antigos ou as concepções dos alunos e os instrumentos novos que vêm do campo da ciência. Essas não são conflitos, simplesmente são contradições sobre o papel que essas ferramentas têm na construção e resolução do problema. Nós precisamos focar nisso, porque é aí que vai estar a criatividade para a construção de atividades que não estavam planejadas previamente. Elas não estavam projetadas previamente. Né? Então, eu diria o seguinte, há fases de uma sequência didática onde a previsibilidade é necessária, as fases iniciais. E aí, a gente no grupo tem trabalhado fundamentalmente com isso, e o passo para esse segundo momento, que é você expandir, gerar a possibilidade que os próprios estudantes desenvolvam, nós íamos desenvolver esse ano, num projeto com uma escola técnica em São Paulo, e uma estudante, né? Íamos desenvolver ações nos 3 anos do ensino médio, mas infelizmente a pandemia não nos permitiu. Mas assim, o que eu queria, né, resumidamente falar é o seguinte, nem tanto pau, nem tanta pedra, nem tanto aberto, nem tanto fechado. Eu acho que nós temos que procurar um caminho de articulação que nos permita introduzir as ferramentas culturais da ciência como um novo dado que precisa ser apropriado pelo sujeito para ele transformar as suas formas de ação no mundo. É isso. E isso não é mágico. Você não faz isso por descoberta, você não faz isso sem estruturação, sem um caminho previamente, pelo menos o início desse caminho previamente construído. Então, eu acho que é nessa seara que a gente precisa encontrar o programa de pesquisa das sequências didáticas com SSI/CTSA, que eu trouxe aqui. Jorge, eu estou meio prolixo, principalmente porque os temas são polêmicos. Não, está ótimo. Eu queria te agradecer, já indo para a finalização do nosso evento, agradecer a sua presença. Todos puderam perceber que você tem uma rica experiência e que veio nos trazer, de certo modo, vários elementos que retomaram, né, aspectos tratados ao longo do evento. Né? Fica à disposição, né, o seu e-mail e o site do LAPEC, para aqueles que quiserem se aprofundar, conhecer os materiais que você lá disponibiliza, né, ou fazer contatos especiais particulares com você. Gostaria de agradecer aos participantes lá do YouTube pelas questões, comentários. Se algum comentário não pôde ser tratado nesse bate-papo aqui com o professor Marcelo, vocês poderiam entrar em contato com ele, né, ele daria uma resposta mais rápida a vocês. Né? Marcelo, gostaria de passar a palavra para você para fazer a finalização, e depois nós vamos fazer um breve encerramento, mais 5 minutinhos de encerramento do evento. Fica à vontade, Marcelo. Bacana, obrigado. Obrigado, Jorge. Não, basicamente, assim, para me congratular com vocês, com o Formar, um grupo, né, que tem um trabalho assim, longevo aí na faculdade, que esse encontro, que é um encontro bastante expressivo, né? Para mim é uma honra mesmo estar com vocês e poder compartilhar, né? Como disse no início, né, a Unicamp é minha casa de formação inicial e me sinto muito à vontade, com muito prazer em voltar. E a Alessandra, muito acolhedora, obrigado aí pela forma como, né, conduziu a nossa participação aqui, né, na preparação e tudo. Bom, e é isso, deixar, né, essa palavra final de que nós não podemos parar de lutar nunca. Né? Nós precisamos entender que a luta pela sobrevivência, ela está na origem das nossas... está na origem do mundo, né? E o que talvez a civilidade possa nos trazer é que essa luta ela seja mais fraterna, mas há luta, sem dúvida nenhuma que haverá luta sempre.
E uma boa luta para todos e todas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, só gostaria que os participantes pudessem, do YouTube, se o professor Marcelo tiver outro compromisso, fica à vontade, para a gente fazer um breve encerramento do evento. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o professor Marcelo Esteves, que é o nosso coordenador da comissão organizadora, e a professora Alessandra Viveiro, coordenadora do Grupo Formar, junto com a professora Juliana Rink, de citar os participantes brevemente e as localidades de participantes que estiveram presentes ontem e hoje aqui. Então, bem rapidamente, né? De Minas Gerais, nós tivemos pessoas de Nova Serrana, Santa Vitória, de Lavras. Do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Paracambi, próprio da capital, Rio de Janeiro, Nilópolis, Macaé, Trindade. De São Paulo, Bauru, São Carlos, Jundiaí, Rio Claro, São Caetano do Sul, São Paulo, São Roque, Nova Odessa, Campinas, Santo André, Botucatu, Ribeirão Preto, Campos do Jordão, Capivari, São Miguel Arcanjo, Hortolândia, Matão, São José dos Campos, Teodoro Sampaio, Sertãozinho, Presidente Prudente. De Espírito Santo, o próprio, não sei se de outras cidades, mas o próprio Marcelo Esteves, que é de Vitória, né? Do Sul, Paraná, Ponta Grossa, Nova Esperança, Goierê, Paranavaí, Londrina, Curitiba, Campo Mourão, de Santa Catarina, Ireneápolis, do Norte, o Amazonas, Tefé, cidade de Tefé, Pará, Cametá, Belém, do Nordeste, Rio Grande do Norte, Mossoró, Alagoas, cidades de Campo Alegre, Maceió, do Piauí, Teresina, do Centro-Oeste, Brasília, Planaltina, próprio do Mato Grosso do Sul, Carapó, de outros países, Venezuela, Colômbia e Portugal. Né? Devemos ter, não contabilizamos, mas assinaturas nas listas de presença, cerca de 496 participantes, mas nós devemos, com as superposições, na faixa talvez uns 300 participantes, se não mais. Né? Todos esses professores universitários de diferentes universidades ou de institutos federais, né? Alunos de mestrado, doutorado, mestrado profissional, né? Professores da educação básica, da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, educadores ambientais, biólogos, cientistas sociais, pedagogos, químicos, tivemos até químicos, né? Lembrando que o professor Marcelo Jordan é químico de formação e fez o seu mestrado e doutorado na área de química, né? Não na área de ensino e educação. E tem toda essa enorme contribuição, né, e experiência na área de ensino e de formação de professores. Então, para nós foi uma grande satisfação em ter tanta gente dialogando, participando, se formando, inclusive nós, né, coordenadores de mesas, equipe da comissão organizadora, também é um processo formativo para nós, reflexivo sobre as nossas práticas e as nossas pesquisas. Né? Passo a palavra, então, ao professor Marcelo Esteves, que é do Instituto Federal do Espírito Santo e que está fazendo doutorado no Grupo Formar e é o nosso coordenador da comissão organizadora. Ok. Agradecer mais uma vez ao professor Marcelo Jordan. E é com sentimento de muita gratidão que a gente está chegando ao final desse evento. Cumprimos aqui o nosso objetivo. Foram 2 dias bem intensos, como o professor Jorge disse, muito aprendizado, muita discussão. Agradecemos a todos e a todos os participantes que acompanharam pelo YouTube, participantes que interagiram bastante, muitas perguntas, muitos comentários, e agradecer de forma muito calorosa a toda a equipe de organização. Por trás de toda essa estrutura aqui, nós temos aí uma equipe muito aguerrida que trabalhou bastante, não apareceu tanto aqui, mas continua aí nos bastidores, então nós agradecemos muito essa equipe. Agradecemos também o apoio da Faculdade de Educação, da equipe de TI, que brilhantemente nos estruturou
para esse evento. Agradecemos também ao Instituto Federal de São Paulo, na pessoa do Alexandre, pelo gerenciamento dos trabalhos, e, mais uma vez, a todos aqueles que participaram, todos os professores que dispuseram o seu tempo, professores, pesquisadores que dispuseram o seu tempo para estar aqui conosco. Então, fica aí o nosso sentimento de gratidão a todos vocês. Esperamos que esses momentos, de fato, tenham contribuído com a formação, a reflexão e a nossa jornada como professores e educadores. Esse é o nosso sentimento, e falo aqui representando toda a comissão da 10ª edição do Infoco. Passo a palavra agora à professora doutora Alessandra, como representante do Grupo Formar. Obrigada, Marcelo. Eu cumprimento o professor Marcelo Giordani e agradeço pela conferência de encerramento brilhante, né? Assim como a todos os convidados e convidadas que estiveram conosco. Agradeço ao Marcelo Esteves, que esteve à frente, né, da organização do Infoco. Agradeço a todas e todos que contribuíram para que o evento ocorresse, em nome do Grupo Formar Ciências. Nós tivemos oportunidade de trocas muito ricas durante ontem e hoje, e certamente as discussões que nasceram aqui, elas começaram aqui, mas elas não param aqui, elas continuarão sendo objeto de atenção e discussão do Grupo Formar. Obrigada, fiquem bem e até a próxima.